Olá, amados, boa noite. Hoje é o dia 11 do nosso propósito de 24 dias, então nós vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Hoje Jesus vai nos ensinar a orar. Tem muita coisa surpreendente sobre a oração do Pai Nosso. Vem comigo? Jesus ensina a orar. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele? Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Aqui nessa oração, Jesus ele coloca todos os elementos que deveríamos estar conversando com Deus. Só o fato de chamarmos Deus de Pai nos remete o quê? A uma familiaridade, uma intimidade com Deus. Então era isso que Jesus queria que nós buscássemos durante essa oração do Pai Nosso, essa familiaridade com Deus. Então a minha tradução aqui, ela é uma tradução com as palavras mais modernas, né? Uma tradução mais próxima da nossa linguagem, por isso vocês podem estar estranhando um pouquinho. Mas tudo que ele nos diz, ele coloca aqui, ó. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então aqui, o que ele está falando? Ele está falando que a gente deve reconhecer a divindade de Deus, que ele é santo, ele é o criador do universo e que faz do céu a sua morada, né? Então aqui, ó, o teu nome é santo, venha ao teu reino. O que ele fala aqui? Venha ao teu reino. A gente deve reconhecer que tudo aqui foi divinamente criado e que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Então, durante a nossa conversa, porque a oração ela é uma conversa de intimidade com Deus, então a gente deve reconhecer a divindade de Deus, a gente deve reconhecer que tudo aqui é criado, então, e Ele tem poder de manifestar, né, a sua glória em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, quando a gente se coloca à disposição de Deus, a gente sabe que Deus pode agir em qualquer momento, em qualquer lugar, da forma que Ele desejar. Então, a gente tem que confiar, é um sinal de confiança, né? Então tá, aí aqui, dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Aqui Jesus não fala só de alimento físico, o pão, a comida, mas Ele quer que nós expressamos a Deus tudo aquilo que a gente deseja, todos os nossos anseios, necessidades, pedidos, né? Ele quer saber dos nossos convívios, das nossas falhas, tudo sobre o nosso dia, inclusive os agradecimentos. Então aqui a gente pode agradecer, pode falar tudo aquilo que está te perturbando, sabe assim? Que você está aflito, que você anseia. Então Deus quer intimidade, Ele quer conhecer você. Então conta para Ele o que aconteceu no seu dia, as suas aflições, as suas felicidades, né? Tudo isso se aplica aqui. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Aqui, durante essa parte da sua oração, Deus quer ver um coração quebrantado, que anseia pelo perdão de Deus, que reconhece os pecados cometidos e que, sobretudo, anseia para não repeti-los novamente. Então, quando nós, diante de Deus, reconhecemos que pecamos, que somos pecadores, que fizemos coisas que não agradaram o coração, né, de Deus, então nós ao mesmo tempo também temos que reconhecer que não podemos cometê-los novamente, pois sabemos que aquilo desagrada a Deus. Então é um coração quebrantado,
diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, que pecamos, né? E mais do que tudo, que não gostaríamos de cometer aquele pecado novamente. Então, e aqui também fala uma coisa muito importante. Se vocês repararem, o perdão de Deus a nós nos é condicionado. Deus condiciona o nosso perdão quando nós perdoamos. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. Então nós devemos também liberar o perdão. Se alguém te ofendeu naquele dia, se alguém te maltratou, se você sofreu algum tipo de injustiça, né? Coloca tudo na mão de Deus. Fala que Deus toma providência. O seu papel é orar e perdoar. Deus sabe de todas as coisas. Então a gente entrega para Deus, perdoa e Deus vai agir, tá? Então aqui nós devemos sempre liberar perdão. E aqui, não deixes que sejamos tentados, né? Não nos deixe cair na tentação. Então, esse é um pedido para que sejamos fortalecidos na fé, para que a gente não ceda às tentações, que a gente seja forte o suficiente para fugir delas, se for o caso. Porque em 1 Tessalonicenses, Paulo, ele fala, fuja da aparência do mal. Está lá, 1 Tessalonicenses 5:22, para quem quiser procurar. Fuja da aparência do mal. Às vezes, se você não é tão forte assim de resistir à tentação, fuja dela, né? Esse é o conselho que Paulo nos dá. Então, fuja. Então, que sejamos fortes o suficientes para nós não cairmos em tentação ou que possamos, então, fugir dela. Então, isso aqui, na verdade, é uma oração feita por Jesus, foi Ele que nos ensinou, mas é um roteiro. Então, não devemos só repetir essas palavras, e sim aproveitar esse roteiro para conversar com Deus e ter familiaridade e intimidade com Deus, usando, né, desse roteiro aí como um norte, para que você norteie as suas orações. Isso é muito importante, tá? Não basta só repetir essa oração, você tem que ter mais intimidade com Deus. Então, vamos continuar. Então, Jesus disse aos seus discípulos, Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga, amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro, não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse, eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele. Ele dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aqui Jesus fala então da persistência, da perseverança na oração. Tem pessoas que oram 1 semana, 2 semanas, tô cansada de orar, não quero mais. A oração é persistência, a oração ela deve ser contínua, os pedidos devem ser contínuos, as buscas por intimidade por Deus deve ser contínua, todos os dias, dobra o joelho, ora, jejua, você vai ver como Deus age na sua vida. É persistência, não podemos desistir. Devemos persistir em oração e louvar a Deus sempre, em qualquer circunstância. É isso que ele está falando aqui, que todos aqueles que procurarem por ele, o acharão. Vamos continuar. O poder de Jesus para expulsar demônios.
Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como que continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando o homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Então aqui Jesus ele combate, né, essas insinuações de que ele é o chefe dos demônios e que por isso que ele consegue expulsar demônios, dizendo que o reino que se divide, ele certamente não irá mais existir. Então ele não poderia ser um demônio combatendo outro demônio, e sim ele vem da presença de Deus, e por isso que ele tem o poder para expulsar demônios. E ele já tinha acabado de realizar um milagre, né, de expulsar o demônio, e as pessoas queriam mais, queriam ainda que fizessem mais testes, mais provas, e Jesus não estava ali para isso, né? As pessoas diante dele, diante dos ensinamentos, já teriam que ter percebido a sua divindade. A volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Aqui Jesus diz que quando ele expulsa um espírito mau de alguém, aquele vácuo que fica na pessoa precisa ser preenchido com coisas boas, com fé, com leitura, né, com o Espírito Santo. Por quê? Porque se aquele local continuar vazio e desocupado, o demônio pode voltar ali para aquela pessoa. Então, vamos ocupar esse espaço deixado pelo demônio com coisas boas, com fé em Deus. A verdadeira felicidade. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Aqui Jesus deixa claro que ele não almeja elogios, e sim obediência. O pedido deu um milagre. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más. Peraí um pouquinho. Como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. Eu afirmo, o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. Eu afirmo que o que está aqui
é mais importante que Jonas. Jonas, quando foi até Nínive, ele pregou a palavra que Deus tinha pedido para ele sobre arrependimento. E a cidade de Nínive se arrependeu e se endireitou nos seus caminhos. E Jesus está falando que, como Jonas fez lá, ele está fazendo aqui, né, na cidade. E ele é muito mais importante, o ensinamento dele é muito mais importante, mas as pessoas não estão dando importância. A luz do corpo. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado, para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz. Todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Aqui Jesus nos alerta por aquilo que vemos e cobiçamos, aquilo que vemos e desejamos, aquilo que vemos e invejamos. Então ele fala, quando os olhos são bons, a pessoa é boa, todo o seu espírito se ilumina. Quando a pessoa é má, quando ela inveja, quando ela deseja, então fala que todo o corpo dela então entra em escuridão. Então vamos tomar cuidado com os nossos olhos, com o que cobiçamos e o que desejamos. Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor... Só um minutinho. Deixa eu focalizar aqui. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos. Assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã e da arruda, e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então um mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas, e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, essa gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim, vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Então, eu vou repetir esse parágrafo. E assim, nem vocês mesmos entram,
nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Então, aqui Jesus acusa, os fariseus e os mestres da lei de hipocrisia, que ele estava aqui falando, que Jesus não tinha se lavado, quando na verdade a alma deles, o espírito deles estava muito sujo, era corruptos, eles eram corruptos, eles não ajudavam os mais pobres, não ajudavam as viúvas, não ajudavam os órfãos. Então eles apenas davam o dízimo e achavam que por isso eles já estavam fazendo o que era bom. Mas Jesus chama a atenção deles para que isso, só o dízimo não é o suficiente para agradar a Deus. Eles têm que amar uns aos outros e amar a Deus. Então, concluímos o capítulo 11. Eu aguardo vocês amanhã. Até lá!